queria meditar com os irmãos hoje a respeito deste texto aqui, ó, de Apocalipse 3:20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto ele é muito profundo e revela muita coisa acerca do processo de salvação, como se dá o ato da salvação. Afinal de contas, eu tenho que aceitar Jesus, é Jesus que elege os seus, existe liberdade do homem, já somos predestinados, são questões da teologia que são muito constantes. São dúvidas que são trazidas ao novo convertido, como eu devo fazer, e esse texto ele revela muita coisa para nós. Uma coisa que nós precisamos nos atentar logo de cara é o contexto deste texto. Apocalipse, os capítulos 2 e 3, nós temos 7 cartas ditadas pelo próprio Jesus para João, que deveria ser entregue às 7 igrejas principais da Ásia. Nesta carta específica, a carta que é escrita à igreja de Laodiceia, nós encontramos um contexto de que a igreja era uma igreja que estava orgulhosa dentro de si, achava-se autossuficiente, achava-se capaz de todas as coisas, e o texto diz que eles eram mornos, na verdade, porque eles cuidavam das coisas desse mundo, se preocupavam com os afazeres, se achavam autossuficientes, ao mesmo tempo que se diziam igreja de Cristo. E este morno, nem quente nem frio, o texto diz que é vomitado pela boca de Deus. No versículo 16 do capítulo 3 diz isso. E mais, um texto pesado na sequência, no 17 diz: Tu dizes que é rico, e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que és. Olha só, palavras de Jesus. És desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Palavra pesada. E se isso não te incomoda, um texto desse, você já precisa rever os seus conceitos porque algo está errado. Agora, na sequência, ele vem e faz essa grande revelação com promessa, que é esse versículo 20, tão revelador no Evangelho e tão pleno para nós. Nós podemos meditar em vários aspectos desse texto. Existe uma pintura que foi feita no final do século XIX, que retrata bem esse versículo, se chama Luz do Mundo, a pintura, e retrata Jesus batendo ao lado de fora na porta. Podemos imaginar esse cenário, essa imagem, essa pintura, uma porta velha, uma porta rústica. Nessa pintura, o artista chega a colocar aquelas plantas, aquelas ervas crescendo pelo lado de fora da porta, com as fechaduras, os ferrolhos enferrujados, demonstrando que era uma porta que há muito tempo não se abria, que provavelmente nunca foi aberta. Um cenário escuro e Jesus com uma lâmpada vindo como a luz do mundo pelo lado de fora e batendo nessa porta. O que é interessante observar nesse cenário todo? Primeiro, de quem é essa casa? Que casa é essa? Nós podemos refletir e falar assim: a casa somos todos nós, é o coração de cada um de nós. Eis que o dono de cada uma dessas casas é cada um de nós. Só que é muito além disso. A Bíblia diz que todos foram criados por Ele e para Ele, ou seja, o proprietário dessa casa é Deus. Ele já é o proprietário. Ele poderia chegar e arrombar essa porta com facilidade, vir com um ombro na porta, ou com um pé na porta, como diz a expressão, e abrir essa porta sem precisar dar satisfação para ninguém. Ele pode despejar o morador dessa casa se ele quiser. Esse corpo que nós temos, dentro dos princípios de mordomia cristão, nós vemos que nós estamos cuidando de algo que Deus nos deu. É propriedade dele. A questão não é o quanto eu dou a Deus, é o quanto eu tiro para mim daquilo que eu tenho vivido. E dentro dessa questão, nós vemos que Jesus ele respeita e não entra. Então nós podemos dividir até em duas ações aqui que fica clara no texto. A primeira ação é a ação do próprio Jesus de chegar e chamar a porta. Perceba que ele chama, porque nós devemos ouvir a voz dele. Ele não somente bate na porta, ele chama
pelo nosso próprio nome. Ele conhece quem está morando nessa casa, quem é o inquilino dessa casa. E ele chama, ele respeita isso. Nessa figura que eu disse para vocês, nesse quadro que eu disse a vocês, é interessante que a fechadura está somente pelo lado de dentro. É óbvio que Deus pode entrar a hora que ele quiser e bem entender, mas ele deixa como responsabilidade do homem abrir essa porta pelo lado de dentro, ele não força. E agora olha que coisa interessante, ele está à porta e bate, e chama. Se ele quiser simplesmente bisbilhotar a nossa vida, ou usar de sua onisciência para olhar a nossa vida, ou simplesmente para ser um mero acompanhante ou coadjuvante da nossa história, ele estaria à janela e não à porta. Ele está à porta porque ele quer entrar, ele não quer simplesmente conversar conosco. John Stott faz um comentário interessante sobre esse texto e ele fala que nós podemos conversar com ele pelo lado de dentro da porta, nós podemos passar moedas e dinheiro para ele por baixo da porta, nós podemos fazer várias coisas. Mas o que ele está fazendo é chamando e pedindo para que abramos essa porta para que ele possa entrar. Então, essa ação de Jesus é interessante, porque ele tem todo o poder para fazer, mas ele respeita a nossa liberdade. Porém, nós não temos como chegar até ele. Se nós olharmos a ação humana, nós não temos como chegar até ele sem antes abrir a porta. Dois detalhes interessantes. O primeiro, nós não temos como chegar até Jesus se ele não vier até nós. Não somos nós que saímos da casa e vamos correndo ao encontro de Jesus. Não é a nossa religião que pode nos salvar. Não é a nossa religião ou os nossos conhecimentos que podem nos levar a conhecimento de Cristo ou a conhecimento de Deus. É Deus que se revela a nós. É Ele que toma a ação primeira de vir ao meu encontro e ao seu encontro. Então, a ação de salvação, ela é de Deus. É Ele que nos convida para um relacionamento. Então, o homem não tem como chegar a Deus. É Deus que chega primeiro ao homem. Porém, o homem também não consegue ter esse relacionamento se antes não tirar algo que está impedindo, algo que está no meio do caminho, aquela porta. A porta que está no caminho que deve ser aberta, que deve ser tirada. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados e rejeitar a nossa vida de pecado. Não é que eu aceito a Jesus em minha vida, é que eu retiro aquilo que impede de uma comunhão com Ele, aquilo que Deus respeita, essa porta ao qual Ele bate, ao qual Ele aponta. É como se Ele dissesse, ao bater na porta, chamasse a nossa atenção, olha, tem uma porta aqui fechada. Eu não posso cuidar da sua vida enquanto você não tirar essa porta. E essa porta, muitas vezes, é o nosso pecado, essa porta, às vezes, é aquilo que é mais importante para nós do que para Ele. Poxa, eu gosto muito dessa porta, eu acho essa porta tão bonita, eu prefiro essa porta a tirar essa porta e deixar que Cristo entre, e essa é a realidade triste da vida de muitas pessoas. O cristianismo é uma religião de ação, de atitude. Eu não posso ser cristão porque os meus pais são cristãos ou porque eu moro num país que não é nem budista nem muçulmano, então devo ser cristão. Cristão é uma atitude, é um compromisso assumido. Eu não posso ser cristão também de conhecimento, simplesmente de admirar Jesus como um sábio, como um profeta. Eu sou cristão quando eu sou um imitador de Cristo, quando eu busco ser como é Cristo. Então, neste conceito deste texto de Apocalipse, que faz essa alusão ao nosso coração, à nossa própria vida, à nossa existência, de dar espaço e vazão a Jesus participar ou de comandar a nossa vida, nesse momento aqui, eu preciso ter a atitude de querer que Cristo faça parte dessa minha existência. A vontade maior é de Deus, mas ele respeita a porta que nós colocamos na sua frente, ele não arromba essa porta. A grande questão é que seremos julgados um dia por termos deixado a porta fechada ou por termos aberto essa porta. E quando nós fazemos a ação de ouvir ao que ele está chamando, aquele que está chamando, e abrir a porta,
é a ação de Jesus novamente de entrar em casa. Eu não o convido somente. O simples fato de eu tirar essa porta do caminho faz com que ele entre. É quase que uma promessa. Eu entrarei em sua casa e cearei contigo. É uma ação vinda de Cristo de entrar e viver comigo. Perceba que muitas vezes o problema não é se eu respeito Jesus, se eu gosto de Jesus. É de que lado da porta da minha casa que Jesus está. Se ele está do lado de dentro ou se ele está do lado de fora. Então, abrir essa porta é tirar da sua vida aquilo que ele está apontando, que é o empecilho na sua vida. E quando ele entra em sua vida, quando ele entra na nossa existência, a ação dele é de limpar, é de se relacionar. Perceba que ele fala: eu entrarei e cearei contigo. Cear, sentar-se à mesa, curvar-se à mesa, era um símbolo justamente de relacionamento íntimo. Se sentava à mesa com aqueles que você tinha um certo relacionamento, até porque não se sentava à mesa, se debruçava à mesa, não se tinha cadeira e mesa como é hoje. A cadeira é algo rente, a mesa, desculpa, era algo rente ao chão, e as pessoas se debruçavam sobre um dos ombros, se curvando de lado e utilizando a outra mão para comer. Então cada um ficava quase com o rosto próximo um ao outro na mesa. Era algo íntimo, era algo de relacionamento. Por isso Jesus e os apóstolos são criticados pelos fariseus por cearem, por comerem junto com os pecadores, porque é algo que representava uma comunhão, um relacionamento próximo com essas outras pessoas. Então, quando nós abrimos essa porta, ou quando nós permitimos que Jesus entra em nossa vida, quando ele entra, o passo é de relacionar-se conosco. Perceba que relacionamento também não é algo rápido, tá? Não é algo de uma hora para outra. Perceba que relacionamento é algo que é um processo também. Demora alguns minutos para um casal fechar. Se casar, né? Para um casal de noivos se casarem, dizerem sim na frente de um juiz ou de um pastor no ato do casamento. Mas às vezes demoram anos até que esse casal seja um só, que tenham um relacionamento único, uma harmonia dentro do lar, porque cada um tem que abrir mão do seu próprio eu. E esse é a grande questão desse texto. Laodiceia era uma igreja autossuficiente, que achava que suas portas eram resistentes para o problema, para segurar os males lá fora, achava-se autossuficiente dentro das suas riquezas e dos seus bens. Mas a grande questão é que eles deveriam abrir essa porta, tirar essa porta do caminho para que verdadeiramente houvesse uma comunhão, um relacionamento com o Mestre, com Jesus. Como eu disse, você pode ter um relacionamento com Jesus que seja de respeito, um relacionamento com o cristianismo que seja até de identidade. Eu me identifico com a denominação. Você pode muitas vezes já ter sido batizado, ser um ministro do Evangelho e muitas vezes não ter aberto ainda a porta para que ele entre. O grande ilustração, nos aprofundando nessa ilustração, indo mais a fundo aonde podemos ir, quando Jesus ele entra nessa casa, ele quer morar nessa casa por inteiro. O texto diz que a partir do momento que ele entra, ele vai cear conosco e nós com eles teremos um relacionamento com ele. A ideia de que ele entra, vai fechar essa porta e trancar pelo lado de dentro novamente, não sairá mais. O que você pode fazer é colocá-lo em um canto, sentado numa cadeira e dizer: fica aí nesse cantinho e não entra no restante. Mas não é isso que é um relacionamento que ele está propondo. Ele quer entrar em cada canto da nossa casa, ele quer habitar em toda a nossa realidade. Então a grande pergunta que salta é: que porta é essa que Jesus está batendo e apontando para nós, que está fechada e que nós precisamos abrir e tirar? Então eu convido você a fazer uma análise individual, pessoal. Vai para um canto na sua casa, um local silencioso, um quarto, e ora perante Deus, e coloca-se perante Deus, e confesse a Ele os pecados que você tem em sua mente, que você tem falado ou que você tem feito, seja em pensamento, palavras ou atos. Confesse tudo a Deus. Diga a Ele os pecados que há na sua mente, os pecados
pecados que há no seu coração. Diga a Ele aquilo que é mais importante do que Ele para você e que você deseja que seja aberto e tirado do seu caminho. Você acha que é um emprego que tem te sustentado e não um Cristo que te sustenta através desse emprego? Você acha como os laodicenses que a riqueza deles, somos ricos, então somos autossuficientes, tem uma conta bancária, uma boa poupança, um bom pé de meia, então eu estou tranquilo para a sobrevivência? É o meu currículo, é o meu estudo, é a minha família, é um bem material como um carro ou uma casa? O que tem ocupado o seu tempo? O que tem impedido você de ter um relacionamento, de se sentar à mesa e de ter um tempo com Cristo, de se relacionar com Ele? Eis que Ele está à porta e bate. E aqui é outra questão. Jesus, ele chama e nós precisamos ouvir a sua voz. Se nós ignorarmos a sua voz, eu entendo no texto, talvez seja uma interpretação até minha só, que ele não fica batendo na porta e, ei, eu tô aqui, chamando. Ele bate e chama. Só que é uma coisa que nós não podemos ignorar. Por mais que você fale assim, olha, eu ouvi Deus batendo naquela porta e me chamou a atenção para aquela porta, eu vi aquela porta, mas eu ignoro. Ainda assim você vai estar a todo momento lembrando, poxa, ele está lá, do lado de fora da porta. Saiba que ele não vai embora. Ele não vai embora, ele não vai virar as costas e desistir e ir embora. Mas enquanto estamos ocupados com os nossos afazeres, enquanto eu estou ocupado em fazer a minha rotina do dia a dia, ele está do lado de fora da porta esperando eu responder aquele chamado que ele fez. Pode ser que na nossa vida, no decorrer da vida, tenhamos experiência de uma ou duas vezes que Deus nos chama mais uma vez, nos lembrando, olha, a porta ainda está fechada. Mas na maioria das vezes, o que nós temos é aquela certeza, aquele talvez um sentimento de que, poxa, ele chamou lá fora e eu estou aqui ocupado, e você fica até angustiado na sua vida, mas ainda assim se justifica porque tem muita coisa para fazer e não abre a bendita, para não usar outra expressão, a bendita porta que está sendo apontada na sua vida. Relacionamento com Deus é uma bênção e é uma promessa nesse texto. Ele está à porta e bate, ele mostra a porta, ele age, vem em nossa direção e nos revela. Se você ouvir a voz dele, o que ele está dizendo, e todas as cartas do Apocalipse, e essa não é diferente, termina com quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Se você ouvir essa mensagem, você precisa abrir essa porta. E então ele novamente tomará a atitude de entrar e cear conosco, e sentar-se à mesa conosco, e de se relacionar conosco. E aí a paz que excede todo entendimento, toda a verdade que nos liberta, tudo isso vem junto com aquele que quer nos salvar. Cristianismo é o conhecimento de um Deus que criou a humanidade, mas que não virou as costas. Ele também nos salvou através de dando a sua própria vida na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou para que nós tenhamos um relacionamento novamente com Deus, nos unindo novamente com Deus. Então, o cristianismo é o conhecimento da necessidade que eu tenho de ser salvo, do amor de Deus de vir ao meu encontro, mas de uma atitude, que é a atitude cristã de viver o Evangelho, de me colocar na presença de Deus e viver esse relacionamento com Ele. Mas só depende, de acordo com esse texto, de abrirmos a porta a qual ele aponta, ao qual ele bate, ao qual ele nos alerta, que está fechada, e ele quer que nós tomemos a atitude e tiremos a porta. Então faça uma oração hoje se você ainda não fez. Uma oração dizendo, Senhor meu Deus, eu rejeito todo o pecado na minha vida. Eu quero tirar da minha vida toda a situação de pecado. Eu quero abrir essa porta, tirar essa porta que está entre mim e ti, impedindo esse relacionamento. E aí a ação de entrar na casa será do próprio Deus. Ele escutará essa oração e atenderá como ele mesmo disse. Mas, se você tiver um apego emocional por essa porta e não abrir,
Ele não vai arrombar a porta para você. Você precisa abrir a porta. E se não o fizer, será julgado no final, como o próprio Apocalipse encerra. Eis que essa ação fecha a revelação maior de Cristo, de que Ele se revelou a nós, de que Ele veio ao nosso encontro, mas que depende de uma atitude nossa, de tirarmos o apego que nós temos pelo pecado. Lá no Éden, quando o homem cometeu o primeiro pecado, o pecado do homem foi escolher não a Deus. O homem tinha um relacionamento com Deus e teve a liberdade de escolher não permanecer na presença de Deus. O que o homem escolheu foi a cobiça, o próprio ego, o próprio desejo de ser igual a Deus, o próprio desejo de ser independente. A busca do homem por isso o levou ao pecado. Agora, o que nós temos que fazer é simplesmente abrirmos mão desse pecado. É como um homem que fosse jogado na água, abraçado a um tijolo. Esse é o nosso pecado. Você só precisa soltar o tijolo para que você possa ser resgatado, para você boiar, para você subir à superfície e ser resgatado por Cristo. Espero que todos possam meditar nesse texto, nesse versículo, e falar com sinceridade na presença de Deus, colocando na presença de Deus as suas vidas, abrindo as suas casas e permitindo que o Senhor entre. Que Deus abençoe a todos e fiquem em paz.